Nossos repórteres mostram uma nova denúncia de maus-tratos em uma creche, desta vez em São José, na Grande Florianópolis. Carro despenca de prédio em Balneário Camboriú e deixa uma mulher gravemente ferida. Pesquisa do Procon aponta diferença de mais de 3.000% em itens da lista de material escolar. Veja também, temporal provoca estragos em cidades do oeste da Serra Catarinense. E ainda, Carnaval 2023, Joinville vai voltar a ter o desfile das escolas de samba. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente abre o Band Cidade de hoje com uma nova denúncia de maus-tratos em uma creche. Desta vez em São José, na Grande Florianópolis. O repórter Ronaldo Penido esteve lá e conta agora essa história pra gente. As imagens foram feitas por uma ex-funcionária da creche e foram divulgadas nas redes sociais no dia 13 de janeiro. É possível perceber um espaço sujo com crianças dormindo no chão frio. Alunos chegavam a ser colocados de castigo em um canil. Também há denúncias de agressões e de que as crianças eram mal alimentadas. A Simone deixou o filho de 1 ano e 11 meses por 4 dias na creche. Tempo suficiente para perceber que havia algo de errado. O comportamento dele mudou muito, né? Desde a primeira vez que ele foi. Ele voltou agressivo, chorão, ele se batia. A gente chegou a levar ele para o hospital, porque ele estava muito transtornado. A médica disse para a gente que seria porque ele não acostumou, né? É uma mudança de rotina, mas isso seguiu nesse tempinho que ele ficou ali. Foi pouco tempo, mas bastou. Ele voltou com machucado. Um machucado no rosto, com o rosto roxo. As denúncias de maus-tratos ocorreram nesta creche em Serraria, São José. A equipe do município constatou que o espaço não tinha alvará de funcionamento e estava em situação irregular. Nesta segunda-feira, o local foi interditado por profissionais do Conselho Tutelar, da Vigilância Sanitária e do Conselho Municipal de Educação. Havia sinais de depredação. Nas redes sociais é grande a quantidade de comentários de pessoas revoltadas com a situação. Eu recebi fotos ali de pais que os filhos estão machucados. Tirei print também ali da página da creche, né? Onde os pais postaram um monte de coisa ali. Eu tirei os prints, tudo. Tem criança machucada, criança amarrada no berço. Tem criança com o tênisinho assim, passaram uma fita, sabe, para colar o tênis no pé, para a criança não tirar. E, assim, é muito... Criança dormindo no banco, num banco de madeira ali, sem nada, no piso. A água que eles tomavam era uma água suja. Eles não tinham uma alimentação correta. Eles comiam muito mal e muito pouco. Nossa equipe procurou os responsáveis pela creche, mas não houve retorno. A Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso, a DPCAM de São José, abriu um inquérito para investigar as denúncias. O inquérito policial foi instaurado e as investigações continuam. Um carro destruiu a parede de um prédio e despencou na calçada em Balneário Camboriú, litoral norte do estado. O acidente deixou uma mulher gravemente ferida. Essas imagens mostram o momento em que o veículo destrói a parede do prédio e cai em cima de 3 mulheres e uma criança. As vítimas estavam na calçada, no centro de Balneário Camboriú, no litoral norte catarinense. 2 delas tiveram ferimentos leves e uma das mulheres foi levada ao hospital. A criança não se feriu. O carro que aparece nas imagens tem placas do Paraguai e pertence a uma família que estava hospedada no prédio. Quem dirigia o veículo era o filho do proprietário. Logo depois do acidente, ele fugiu, mas foi preso pela polícia militar em uma unidade de saúde de Balneário Camboriú. Segundo a polícia, o homem disse que perdeu o controle do carro por causa de uma pane mecânica. Ele vai responder por omissão de socorro. Equipes da Defesa Civil vão fazer uma perícia no local. A terça-feira teve confusão em plena ponte Hercílio Luz, em Florianópolis. Um homem foi flagrado em cima de uma das torres da ponte. O incidente provocou a interdição do tráfego.
O fato ocorreu no início da tarde desta terça-feira. Um homem escalou uma das torres da ponte Hercílio Luz e caminhou entre as barras da estrutura. Ele ficou nesta situação por mais de 1 hora. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Guarda Municipal foram chamadas. Segundo testemunhas, o homem estava visivelmente alterado e ameaçava pular. O tráfego na ponte ficou interditado até as 2 horas da tarde, quando as equipes de segurança conseguiram retirar o homem do local. Ele foi levado para avaliação médica. Susto no porto de São Francisco do Sul, no norte do estado. Um caminhão guindaste caiu de um navio. Por sorte, ninguém ficou ferido. Era para ser uma operação de rotina no porto de São Francisco do Sul, um dos maiores do sul do país. Um navio chinês, atracado desde domingo, que transportava mais de 200 máquinas e caminhões, além de bobinas de aço, fazia uma operação de descarregamento de mercadorias. No momento em que um guindaste transportava um caminhão, 2 dos 4 cabos se arrebentaram. O veículo, que pesa 55 toneladas, caiu sobre a plataforma do navio e ficou pendurado. A cabine do caminhão ficou destruída. Por sorte, ninguém ficou ferido. Em nota, a administração do Porto de São Francisco do Sul informou que as medidas de prevenção e segurança foram tomadas e que o incidente não provocou danos ambientais. E 2 catarinenses foram presos no Rio Grande do Sul com nada menos que 5 toneladas de camarão contrabandeadas da Argentina. Foi o resultado de uma ação conjunta entre as polícias federal e rodoviária federal. A ação ocorreu na madrugada desta terça-feira na BR-285, em Passo Fundo. Os policiais localizaram um caminhão com placas de São Miguel do Oeste no trecho da rodovia federal entre as cidades de Passo Fundo e Carazinho. Uma caminhonete com placas de Joinville escoltava o caminhão. Os 2 veículos foram abordados. Dentro do caminhão estavam 5 toneladas de camarão, avaliadas em mais de R$1 milhão. A mercadoria era transportada sem refrigeração. Os ocupantes do veículo disseram que carregaram o caminhão na fronteira com a Argentina e que o destino da carga era Itajaí, uma viagem de 800 quilômetros de distância e mais de 16 horas de duração. O motorista do caminhão, de 53 anos de idade, morador de São Miguel do Oeste, e o da caminhonete, de 33 anos, morador de Dionísio Cerqueira, foram presos em flagrante por contrabando. E logo mais depois do Band Cidade, você confere o Jornal da Band. Os destaques de hoje chegam com o Douglas Santucci. Confira. Olá, boa noite. Daqui a pouco no Jornal da Band você vai ver novas imagens da invasão que aconteceu em Brasília. Eles tentaram inclusive colocar fogo na Câmara dos Deputados. O terceiro suspeito de ter colocado uma bomba em um caminhão-tanque também em Brasília foi preso hoje, em Mato Grosso. Os detalhes no Jornal da Band. Vamos falar, é claro, de coisa boa. Futebol, pré-jogo aí do Fluminense Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca, e também vamos trazer as mais belas imagens da região norte do país. Hoje, a nossa visita é no Pico da Neblina. É daqui a pouco, às 7h20 da noite. E veja a seguir, levantamento feito pelo Procon aponta a diferença de mais de 3.000% nos preços de itens do material escolar. Nós já voltamos. Nós estamos de volta com o Band Cidade. Falta menos de um mês para o começo das aulas nas redes de ensino estadual e municipal em Santa Catarina. O Procon divulgou a tradicional pesquisa de preços com mais de 38 itens da lista de material escolar. Agora vejam curioso, o estudo apontou que a diferença de preços entre alguns itens da lista passa de 3.000%. Júlia tem apenas 11 anos, mas já sabe que no começo do ano tem que economizar. E na hora de comprar material escolar, isso não é diferente. A gente busca por coisas mais baratas, porque eu tenho 2 irmãs. A gente deu uma olhadinha de preço e a gente for comprar, a gente vai comprar na outra que tem lá embaixo. Que é mais barato? Sim. Pedro costuma fazer pesquisa de preços para a irmã que está no ensino fundamental. Eu sempre procuro o local mais barato. Próximo à minha casa também tem umas papelarias e tal, eu sempre procuro o local mais barato e a melhor qualidade. Essa é a atitude correta. O Procon de Florianópolis divulgou a lista com o preço de 38 materiais escolares mais procurados pelos consumidores. A pesquisa do Procon foi realizada em 6 estabelecimentos que vendem materiais escolares. E a diferença de preço de alguns deles chegou a mais de 3.000%. Foi o caso do estojo escolar, que variou entre R$ 4,50 e R$ 159, ou seja, mais de R$ 150 de diferença. Já o giz de cera de 15 unidades foi o que apresentou menor variação, entre R$
R$5,50 e R$6,99. Em alguns casos aqui a gente chegou numa diferença muito grande de quase 4.000%, 3.800% num item, né? E não é a sua exceção. Tem outros itens que passam da barreira de 1.000%. As escolas também têm responsabilidades quando o assunto é material escolar. As instituições de ensino elas só podem cobrar no material que é de uso pedagógico e individual dessa criança. Qualquer tipo de material de uso coletivo, né, e até de limpeza, não pode ser cobrado na listagem. Apesar da diferença de valores, que pode ser motivada por vários fatores, como marcas e designs, nenhum estabelecimento foi notificado pelo PROCON, já que a diferença de preços não é considerada ilegal, mas cabe aos consumidores se atentar ao mercado para não pesar no bolso. Não existe inicialmente nenhum tipo de abusividade, né? A empresa pode cobrar o preço que ela achar conveniente, mas cabe ao consumidor também ser vigilante nesses preços. E principalmente gastar sola de sapato, né? Pesquisar e pesquisar. Olha, uma portaria do Ministério da Educação vai ser publicada ainda nessa semana para oficializar o novo piso salarial dos professores. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, nesta segunda-feira. O novo piso da categoria vai passar dos atuais R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55, o que equivale a um reajuste de cerca de 15%. A medida segue a lei que fixa o piso salarial dos professores. Essa lei fixa a revisão sempre no mês de janeiro de cada ano. Vale lembrar que o piso salarial é definido pelo governo federal, mas os salários da educação básica são pagos por prefeituras e governos estaduais. Economia. Santa Catarina terminou 2022 com o maior volume de exportações de carne suína da história. O boletim agropecuário da EPAGRE apontou exportação de 602 mil toneladas, um crescimento de 4,1% frente a 2021. O faturamento chegou a 1 bilhão e 430 milhões de reais. Houve queda nos embarques para a China, mas isso foi compensado pelo incremento nas vendas para países como Filipinas e Japão. Santa Catarina respondeu por 54,8% do total de carne suína exportado pelo Brasil em 2022 e por 56,3% do total da receita. No caso da carne de frango, que é um outro item bastante exportado aqui no estado, 2022 fechou com queda de 0,9% nas exportações em comparação com 2021, mas com um incremento no faturamento de 19,5% em relação ao ano anterior. O estado respondeu por 23% dos embarques brasileiros de carne de frango em 2022. Joinville divulgou os números da dengue na cidade. O município está infestado pelo mosquito transmissor, o Aedes aegypti, e trabalha em novas estratégias para enfrentar a doença. A Prefeitura de Joinville divulgou os números do último levantamento rápido de índices para o Aedes aegypti. O estudo é feito 2 vezes ao ano e enviado para o Ministério da Saúde. Nesta edição foram realizadas 5.796 inspeções em imóveis e identificados 164 focos do mosquito Aedes aegypti. Com isso, a cidade foi classificada com o grau de risco médio para a transmissão da dengue, chikungunya e zika vírus. As residências são o principal foco do mosquito, representando 66% dos locais verificados. Nesse último estudo, que foi realizado no mês de novembro, nós fizemos quase 6 mil visitas a imóveis, vistorias, para identificar possíveis focos, identificar a natureza desses focos, qual o grau de risco em que nós estamos em relação à dengue. Para este ano, a Secretaria de Saúde de Joinville destaca como novidade no enfrentamento à dengue o acompanhamento dos pacientes já diagnosticados com a doença e o combate e eliminação de focos, como o uso de estações disseminadoras de larvicida, que estão atualmente espalhadas pela cidade. Mas para que toda ação funcione, é necessário o apoio da população. Então, por isso, a gente sempre reforça a necessidade de que todas as pessoas avaliem seu próprio quintal, avaliem a sua própria residência, o seu próprio imóvel, identifiquem possíveis focos do mosquito e colaborem com a gente nessa eliminação, porque com isso é possível proteger a própria família, proteger a própria saúde e também toda a coletividade.
Na dengue não tem jeito. Qualquer estratégia de combate ao mosquito ou à doença só vai ter sucesso efetivo se a população, se cada um de nós fizer a parte que lhe cabe e combater os focos do mosquito. É uma doença que depende muito dessa parceria entre sociedade e poder público. Agora as informações do tempo. A chuva forte que caiu na noite de ontem atingiu cidades da Serra e do oeste do estado. Em Lages, houve uma série de estragos. A enxurrada causou estragos e pânico entre os moradores. A chuva era tanta que o rio Cará, que corta a cidade de Lages, transbordou e deixou vários pontos alagados. A força da água que corria sobre as ruas dificultava o trânsito. Esse carro caiu dentro de uma vala e foi engolido pela água. Uma idosa de 88 anos que estava ilhada em casa por conta do alagamento foi resgatada pelos bombeiros com um bote salva-vidas. Muitas residências ficaram sem energia elétrica. Houve ainda vários pontos de deslizamentos por conta do solo encharcado. Segundo os dados da Defesa Civil Estadual, a chuva acumulada em um período de 6 horas superou a marca de 56 milímetros. Nessa manhã, a água já havia baixado. Agora, a Prefeitura, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Municipal trabalham para auxiliar a população e recuperar os estragos deixados pelo forte temporal. E nesta terça-feira, a chuva provocou estragos em Xanxerê, no oeste catarinense. O temporal atingiu a cidade por volta das 2 horas da tarde. Um rio, de acordo com a Defesa Civil Municipal, transbordou e alagou algumas ruas da cidade. Uma empresa, inclusive, chegou a ter o telhado arrancado pelo vento. Técnicos da Defesa Civil Estadual analisam dados do radar meteorológico de Chapecó e as imagens para confirmar se o fenômeno que atingiu Xanxerê foi ou não uma microexplosão. Esse fenômeno, a microexplosão, ocorre quando uma nuvem de tempestade não consegue suportar o volume de água, que cai tudo de uma vez, o que provoca fortes correntes de vento para baixo da nuvem em direção ao solo. O governo do estado colocou à disposição a estrutura de maquinários e também de profissionais para ajudar na manutenção e na limpeza das áreas atingidas. E tanto a Epagre-Ciran quanto a Defesa Civil Estadual emitiram alertas para as condições do tempo. Tem chance de temporais e até de queda de granizo. Confira agora a previsão. A quarta-feira vai ter sol entre nuvens na maior parte do estado. Entre o extremo oeste e o meio oeste, pancadas de chuva com trovoadas isoladas à tarde. Nas demais regiões, pancadas de chuva à tarde e à noite, com risco de temporais isolados. As temperaturas vão seguir elevadas e permanece a sensação de ar abafado. Na capital, mínima de 22 e máxima de 31 graus. Em Blumenau, variação entre 18 e 31. Em Criciúma, mínima de 22 e máxima de 32. E em Lages, mínima de 16 e máxima de 30 graus. Hora de conferir os destaques do portal tvbv.com.br. Aqui no telão do Band Cidade, você confere comigo. Florianópolis deve inaugurar Policlínica da Mulher ainda no primeiro semestre de 2023. Tem também outro destaque aqui, ó. Ministério Público recomenda a interdição em Passarela de Florianópolis. Fica em frente ao Vila Romana Shopping. Tem também Lages, que realiza limpeza nas ruas após registrar alagamentos na madrugada. Chapecó realiza campanha de combate e conscientização contra a hanseníase. Tem também aqui, ó, mulher tem mão e punho amputados, vejam só, mulher tem mão e punho amputados ao dar à luz em hospital. Esses e outros destaques, muita informação você acompanha em tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. A seguir a gente fala do Carnaval 2023 e tem também o esporte. Times catarinenses se preparam para a segunda rodada do Campeonato Catarinense. É só um instante, nós já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade. Você confere agora o que é notícia no esporte. O Avaí se reapresentou nesta segunda-feira após a derrota na estreia do Catarinense para a Chapecoense. O foco é agora a primeira partida em casa pela competição. Nesta quarta-feira, o time azurra vai ter outra oportunidade de fazer uma estreia com vitória. Esse vai ser o primeiro jogo de 2023 do Leão da Ilha em casa, na ressacada. Por isso, o elenco havaiano está confiante, quer contar com o apoio que vem da arquibancada para somar os primeiros 3 pontos. Muitos jogadores já me falaram que o ano passado a torcida encheu todos os jogos praticamente do Campeonato Brasileiro.
e do estadual, e a gente espera que possa continuar esse ano aí, essa sintonia time com torcida, torcida com time. É a estreia do Alex em casa, a estreia de novos jogadores, novo elenco. Tenho certeza que vai encher o estádio. Torcedor convocado, quarta-feira, às 9 horas da noite, na ressacada tem Avaí Camboriú. E a torcida espera que o sol volte a brilhar no sul da ilha. E após a vitória na estreia contra o Atlético Catarinense, o Figueirense já tem desafio amanhã contra o Concórdia. A torcida compareceu timidamente a Orlando Scarpelli na estreia do Figueirense. Mas os quase 3.500 torcedores viram a vitória alvinegra sobre o Atlético Catarinense. E a vitória foi com um gol que fazia tempo que o torcedor não via, de falta. E é só o começo da temporada, que promete muito pro Furacão. O alvinegro busca um título no Catarinense, algo que não acontece desde 2018. E para isso, o Furacão quer somar mais 3 pontos. A segunda rodada do estadual é amanhã e o Figueirense encara o Concórdia às 4 horas da tarde no Oeste Catarinense. A torcida pode esperar, assim, uma equipe que vai se entregar, assim, para as vitórias, vai lutar bastante para ser esse espelho que é o que a torcida quer. Nós queremos isso porque nós queremos o torcedor próximo da gente jogando juntos. O assunto agora é o Carnaval de Florianópolis. Já estão abertas as inscrições para o concurso da Rainha do Carnaval 2023. Os detalhes agora com a repórter Júlia Matos. Olá, Rodrigo. As inscrições vão até o dia 31 de janeiro. As candidatas representantes das escolas de samba e dos grupos carnavalescos devem ir presencialmente até a Secretaria de Cultura da capital, que fica na Avenida Rio Branco, número 611, segundo andar. Lá elas podem realizar essa inscrição, lembrando, presencialmente. As entidades de samba só podem fazer a inscrição de 2 participantes, esse é o limite. Lembrando que esse concurso não acontece há 2 anos por causa da pandemia, mas esse ano a festa promete, até porque são 2 anos aí esperando o retorno dessa comemoração de carnaval. Os resultados vão ser divulgados aqui na Nego Querido no dia 5 de fevereiro, quando as pessoas vão conhecer então a Rainha do Carnaval 2023. A rainha, além de representar a cidade, vai junto com as outras 2 princesas também escolhidas por aqui, representar a cidade e ganhar faixa, troféu e prêmio em dinheiro. Então, para os grupos carnavalescos é muito importante se atentar à data. As inscrições vão até o dia 31 de janeiro. É bom não deixar passar. Volto com você no estúdio. Obrigado, Júlia. E em Joinville, a expectativa é pela volta do carnaval na maior cidade do estado. O município vai voltar a ter o desfile das escolas de samba. Veja com o repórter William Tenório. Após não ter as edições de 2021 e 2022 realizadas, Joinville volta a ter as festas de folia de carnaval neste ano. O lançamento oficial foi realizado na manhã desta terça-feira, com novidades para o público. Uma delas é o retorno do desfile das escolas de samba, que não acontecia desde 2018. Em Joinville, o desfile de carnaval será realizado uma semana antes dos eventos tradicionais. O objetivo é valorizar o turismo local e não concorrer com outras cidades que também têm as festividades. A cidade de Joinville entendeu que ela tem uma tradição de carnaval, mas ao mesmo tempo nós não podemos competir com São Francisco do Sul, com Florianópolis, com Laguna, então nós decidimos fazer uma semana antes, uma ideia da Liga, para que Joinville receba esses turistas que gostam de carnaval, né, e possam vir para Joinville abrindo os festejos de carnaval no estado de Santa Catarina. O desfile será realizado na Avenida Beira Rio e está sendo organizado pela Liga das Escolas de Samba de Joinville e vai contar com 4 agremiações: Príncipes do Samba, Fusão do Samba, Unidos pela Diversidade e Unidos do Caldeirão. Além do desfile, no domingo, dia 12, haverá carnaval infantil, Rua do Lazer, Pet Folia e encontro de blocos. Esse ano nós desfilaremos da Max Colim até a Itaiópolis, no sentido anti-horário dos anos anteriores. O Expocentro Edmundo Doubrava já recebe as escolas que estão finalizando os últimos detalhes para entrar na avenida. A Unidos pela Diversidade foi a última escola de samba a ser campeã em Joinville. Embora a edição deste ano não seja competitiva, a emoção é vista no cuidado de cada detalhe que será apresentado ao público. Nervosa sempre, né? Até chegar o dia 11 de fevereiro à noite para estarmos na avenida, a gente sempre vai ficar nervosa. O carnaval é o resultado de todo o esforço e o reconhecimento de todo o amor. É a grande declaração de amor.
E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Vem aí o Jornal da Band. As informações desta edição estão no portal tvbv.com.br. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência e até amanhã. Tchau, tchau.